Programa Ciro Santos Convida. Um oferecimento, Noélia Doces e Salgados. Oi, gente, sou o Ciro Santos. Estamos mais um sábado aqui, entrando na casa de vocês, com esse programa com assuntos maravilhosos. Tenho certeza que vocês vão amar o assunto de hoje, porque hoje iremos falar sobre o autismo na vida adulta e os impactos que ele pode vir a causar. Estamos aqui com vários convidados maravilhosos, inclusive ela, que é a fundadora da Casa da Esperança, ela que é psiquiatra, ela que é a doutora Fátima Dourada. Muito obrigado, meu amor, por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite. Muito bom ter vocês aqui, gente. E ela, maravilhosa, que eu fiquei sabendo agora que ela é filha de um grande amigo meu que participou de toda a nossa carreira, nosso tempo de humor, que é a Clara Dourada, que é filha do Calé. Gente, que maravilha! Beijo, Calé Alencar. E ele, não esqueci de falar, ele é mãe, ela é autista, tá? Ela vai contar um pouquinho sobre, né, as coisas que acontecem para ajudar a pessoa em casa, para saber como andar. Beleza? E você, Alexandre Costa, maravilhoso psicólogo, que também vai falar coisas muito importantes, inclusive eu, particular, já vou começar a querer perguntar. Vamos então aos assuntos, gente. Vamos tirar Vamos lá. essas dúvidas, não só minha, como também do pessoal de casa, porque assim, o programa não é muito programa de entrevista, é um bate-papo. E esse bate-papo, a pessoa está em casa com a gente, tomando uma cerveja, tomando um suco e está batendo esse papo conosco, né? Vamos falar, vamos começar então, para começar com quem? Deixa eu ver como eu começo. Você? Pode ser o primeiro? Pode ser. Pode ser, mas não vai ser, você é Clara. Clara, como é... que surpresa aqui. Como é que foi a descoberta ou o diagnóstico, você já adulta, do seu autismo? Pode perguntar para a doutora, foi ela que... Foi você, É, Fátima? foi. Posso chamar de você? Pode, Muito nova. pode. Fátima, como é que cara. foi essa descoberta? Você que descobriu, sério? Olha, o autismo na vida adulta, né? A descoberta do autismo na vida adulta, porque nem o autismo começa na vida adulta, a pessoa já nasce Já autista. nasce autista. E o autismo é um espectro enorme de condições humanas, muito diferentes umas das outras, né, nas suas apresentações. Então, as pessoas que são diagnosticadas na idade adulta, né, a maioria são mulheres que têm esse diagnóstico. Ah, é? A grande maioria é. Por quê? Subnotificação muito grande. Primeiro, é importante a gente contextualizar, né? Porque o autismo ele é descoberto, vamos dizer assim, na década de 40, né? Por Leo Kanner. Então, as poucas crianças que ele descreveu eram todas homens, né? E tinham o que a gente chama hoje de autismo mais severo, ou nível 3 de suporte, né? A maioria eram crianças não verbais, do sexo masculino. Daí essa história que ainda hoje o pessoal diz que a cor do autismo é azul, né? Se referindo que era uma condição que se manifestava em homens, né? Sim. Então, é somente na década de 90, mais precisamente em 1994, é que entram para os manuais nosológicos, que são aqueles manuais que guiam, né, os diagnósticos da medicina, o autismo leve, como a gente diz, né? Que são Que de algo- leve que é não um tem tipo, nada pra quem não é que sente, seja, né? De leve não tem nada. Exatamente. Para ela, mas sim. o que se chama de autismo leve, na verdade, que antes era a síndrome de Asperger, no CID-10, né? Que ainda é vigente no Brasil, mas hoje no mundo todo já está vigente o CID-11, então a gente que chama todas essas condições que antes era uma visão categorial, agora não é mais uma visão dimensional, de espectro, né? Então, o que acontece? Na década de 90, entram essas outras apresentações do autismo, né? E aí, também um número muito maior de médicos, de profissionais de saúde, começam a se debruçar sobre o tema, né? E uma coisa que a gente vai descobrindo, que a cor do autismo não é azul, é de todas as cores, né? Que mulheres também podem ser autistas, né? Mas o que acontece? Uma coisa que é inegável, nós mulheres temos mais inteligência social do que os homens. Isso é uma coisa. Outra coisa é, o machismo existe, ainda estamos sob a égide do patriarcado. Então as meninas são criadas ainda hoje, por mais que a gente Queira mudar, né? mudar, mas ainda hoje há uma forma diferente de se criar meninos e meninas. Então, o menino pula mais, o menino hiperativo é mais aceito, a menina
mais hiperativa, você baixa a perna, senta direito, O faz não sei menino o é quê. aventureiro, a menina é mal educada. Aí a menina, Fecha o que as que pernas, acontece? se aquieta. aquieta. A menina também, desde cedo, se entra uma visita dentro de casa, o menino pode estar pulando, você deixa para lá. Quando a menina cumprimente sua madrinha, fale com a visita. Então, as meninas são forçadas a olhar no olho. Muito mais Né? socializada. Então, o que acontece? Um grande número de mulheres chega na vida adulta e tem uma série, às vezes, de outras condições, né, por conta de mascarar, né, que é uma coisa que a gente sabe, isso, elas se forçam a ser iguais às outras, né? A sociedade cobra muito mais nessa mesmice da mulher do que dos homens. E aí muitas meninas têm um diagnóstico anterior, né, de ansiedade, de depressão, exatamente por não se encaixarem completamente. Sim. E aí agora com a difusão que tem, as informações, a internet, eu descobri, é isso, e aí procuram. Quando elas vêm até mim, eu recebo pacientes de todo o Brasil. Um dia desse chegou uma moça da Áustria numa consulta online. Eu fiquei feliz, né? Eu digo, está longe ali. Mas aí elas dizem, olha, estou pesquisando e eu estou vendo desde pequena que eu não me encaixo, eu sofria bullying na escola, desde pequena eu tinha uma amiguinha, quando juntava muitas, eu tinha dificuldade, eu me sinto exausta quando tem que estar naquela multidão de gente, me incomodo com luz forte, com barulho. Enfim, outra coisa, é bem comum que os hiperfocos de meninas sejam mais socialmente aceitos, tipo colecionar Barbie, colecionar roupa, Sim. maquiagem. Então, às vezes, o interesse é esse. Nos meninos, geralmente, é dinossauro, não que tenha menina que é carrinho. Então, o que acontece é aquele mal-estar, aquela sensação de inadequação que vai se acumulando ao longo do tempo, às vezes com diagnóstico, às vezes medicação errada, e aí chega uma hora que elas vêm até mim ou vão a outros colegas especialistas, e geralmente o que as meninas me descrevem, né, como a Clara, é que há um enorme alívio. A Clara lhe procurou? Me procurou. Eu falei que ia ser melhor começar com ela, porque aí tem todo o tem contexto todo o histórico, contexto, cultural. Não é porque é minha tia, mas é um gênio mesmo. Gênio mesmo. E aí, quando Sobrinha bicho muito do que ela falou, né, assim, foi muito a minha situação, a minha vivência, né? Desde criança, eu sempre fui uma criança muito, muito inquieta, gostava de estar pulando em árvore e gostava de estar correndo, gostava de jogar, tinha muitos interesses, mas tinha vários hiperfocos também, coisas que eu mergulhava, né? Então eu sempre gostei muito do universo artístico, até porque eu tenho o privilégio de ter crescido, né, com uma mãe historiadora, um pai cantor, né? Exatamente. Então assim, eu tenho esse imenso privilégio, né? Então cresci cercada de livros e aí sempre gostei muito de estudar. Estou te ouvindo, enquanto isso você vê uma água. Um dos grandes hiperfocos que eu tenho até hoje é estudar sobre religião. Eu gosto muito, né? Desde muito pequena. E aí sobre todas as religiões ou uma específica? Eu tenho fases. Fases que eu estudava o judaísmo, fases que eu estudava o espiritismo. Me lembro dessa história do judaísmo. Lembro demais, ele me deu vários livros de judaísmo quando eu tinha uns muito 13 anos, assim. Então você entende um pouquinho de cada coisa. Você quer água ou suco? Exato. Aceito água. E aí, do nada, às vezes eu vou ler a Bíblia. Aí, com 15 anos, li a Bíblia assim, em 2 dias, umas coisas assim. Meu Deus, Clara! E aí, enfim, como era uma coisa muito particular, muito assim, não tinham muitas pessoas que percebiam, e as que percebiam também, como a gente vem de uma família, uma família de muitos leitores, né? Então, esses hiperfocos também, eles eram um pouco naturalizados dentro do nosso contexto, né? Sim. E aí isso não era percebido como uma coisa tão distante, mas tinham as outras características, né? Eu era uma criança um pouco agressiva, assim, eu não conseguia, né? Até hoje tenho uma certa dificuldade, assim, de lidar com mudanças repentinas, né? Tem uma certa rigidez cognitiva, lidar com frustração é complicado. Estava até comentando antes da gente entrar da questão da enxaqueca que eu tenho desde criança. Aí, vai começar a usar óculos, não passou. Fiz cirurgia refrativa, não passou. E aí, por que eu falei da questão da religião? Porque foi aí o pontapé
desde muito cedo, da questão do autoconhecimento. E aí, quanto mais eu ia mergulhando nisso e entendendo a fé como algo muito além só de uma história contada, né, de um costume, de uma cultura, e entendia de fato qual era a essência da religião, que é esse religare, né, eu ia percebendo que eu precisava ver várias coisas em mim que estavam muito erradas, né? Inclusive comportamentos tóxicos, comportamentos ruins, que a gente também tem, a gente também sim. erra, né? E é legal a gente se observar Com isso, certeza. né? E aí, quando mais eu ia pesquisando, eu ia entendendo, poxa, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho disforia pré-menstrual. E aí, quando eu fui entendendo isso ao longo de muitos anos de terapia, não foi fácil, não foi assim. Entrei na terapia, Já gente, descobri. não existe, tá? Entrei na terapia, 2 sessões, menino, tá aqui o diagnóstico. Não, isso são anos, gente. Eu fiz 7 anos de terapia até descobrir o primeiro diagnóstico Caramba. de neurodivergência, que foi o TDAH. Né? E aí, quando Tá, eu vou te vi... cortar, Clara, só Não, porque imagina. é uma dívida que dívida não, gente, tem dívida não. É uma dúvida que eu acho que muita gente tem sobre o TDAH, que eu falei, né, doutor? O TDAH, ele é... Ai, porque fulano esquece muito, tem TDAH. Ou fulano sabe de muita coisa, faz ao mesmo tempo, é TDAH. O que eu primeiro de tudo, né, gente? Eu tô falando aqui da minha experiência individual, Sim. enquanto pessoa, não sou especialista, os especialistas Sim. estão aqui. Tô falando da minha experiência, né? Aham. É porque você tocou E nesse assunto. do que eu entendo, por favor, me corrija se eu estiver errado, existem 3 tipos de TDAH, né? Que é um mais distraído, um outro mais acelerado, mais hiperativo, né? Que às vezes tem essa questão da hiperatividade não só física, as pessoas pensam assim, TDAH, a pessoa que tá o tempo todo se mexendo. Não, gente, na vida adulta todo mundo se condiciona a ficar mais paradinho, mas a cabeça tá aqui a milhão, ou então o tique nervoso tá aqui, ou então você tá aqui se mexendo, ou estralando, ou mexendo no cabelo. Eu tenho tique de arrancar cabelo, até hoje. O Sério? tempo todo. No trabalho, eu não posso me Eu tinha isso desconectar. aqui, ó. Eu Tem tinha um várias vício disso fotos aqui. minhas. Eu com 13 anos arrancando cabelo. Mentira. Eu tava cara. vendo as fotos antigas, eu de faixa, porque ficava os buracos aqui na cabeça. E eu Meu não percebo, eu Deus. não noto, né? Chama. Como é mesmo? Não sei o que, eu esqueci agora. Tricotilomania. Tricotilomania, exato. Ai, então, assim, são várias coisas, né? Não é que a pessoa que tá aqui se mexendo o tempo todo. Ela vai direcionando. E aí tem o terceiro tipo, que é o combinado, que acredito que seja mais a minha sua questão, né? Aí tem, de fato, a pessoa que é mais distraída, mas tem a pessoa que tem mais essa questão mental, né? Mais acelerada e tal. E aí, tal hora, eu percebi que, assim, gente, eu tô acertando no bingo da neurodiversidade? Tem que ter alguma coisa guarda-chuva aqui, não é possível. Eram muitos diagnósticos e remédios e terapias, aí tal hora eu senti que a pessoa que eu fiz esse processo de 7 anos e meio, assim, mais ou menos, né? Eu percebi assim, eu acho que aqui já deu, vou tentar procurar outras formas, né? Outras abordagens terapêuticas. E aí eu fui atrás, e aí eu lembrei de uma fada que sussurrou no meu ouvido, a voz do anjo sussurrou no meu ouvido, quando eu tinha 15 anos. Será? Para pegar o meme do João, atual, né? Ela já tinha, assim, levantado essa bola, só faltava fazer o saque. E eu, rapaz, vou conversar com a tia Fátima. Não vamos fazer aquela história, né, da casa de Ferreira Espeto de Pau. Vamos fazer funcionar, né? Vamos fazer funcionar. E aí, parênteses, né? Na nossa família tem várias pessoas com autismo, de níveis diferentes. Então, mesmo tendo já trabalhado na Casa da Esperança, né, tendo tido esse privilégio, que assim, foi uma escola absurda de humanidade, né? Eu acho que é o tipo de lugar que... Hoje eu trabalho no Instituto de Música, que a gente atende crianças, mais de 500 crianças, e com certeza, até hoje, esse aprendizado da Casa da Esperança eu trago no lugar que eu estou agora, né? Sim. E mesmo tendo visto tudo isso, num primeiro momento, eu fiquei, não, gente, eu não sou autista, não, gente, claro que eu não sou autista. Olha como eu sou funcional, gente, olha como eu faço um monte de coisa. Tudo. E aí ela me explicou tudo isso, toda essa questão que ela acabou de passar aqui para vocês. Por isso que eu disse, primeiro, vamos escutá-la, escutar a voz da sabedoria, né? Que aí, num segundo momento, eu lembro muito, assim, da nossa segunda sessão, depois eu chorei muito, foi um luto, uma espécie de luto, porque eu acho que, num primeiro momento, dá um susto, uma sensação um pouco de, não vou mentir, uma sensação de derrota, como se eu não pudesse vencer o meu cérebro, uma sensação, assim, de, poxa, não tenho o que fazer, é isso, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, mas aí, por um outro lado, eu não,
Agora que eu sei, eu posso encarar de frente e posso fazer alguma coisa a respeito, tomar remédio que melhore, Certo. fazer uma terapia adequada, focada, como eu faço hoje, terapia com uma pessoa especialista em adultos, TEA, né? E TDAH, então ter a medicação correta, ter todos esses ajustes, enfim. Então, quando foi na segunda sessão, já cheguei, não, tia, tô bem, tô melhor, tô mais aliviada, já pode me encaminhar agora. Agora me diz uma coisa, voltando agora para o assunto, como é que é a coisa do diagnóstico tardio? Muda muito a forma? Pois é, a impressão que eu tenho, de uma hora para outra surgiram assim milhares de pessoas declarando que são autistas na internet e isso Sim. assusta as pessoas. Assusta os planos de saúde, assusta os provedores de saúde pública, né, o governo, porque tem que gastar com essas pessoas, com a terapia dessas pessoas. E aí as pessoas ficam meio atarantadas e algumas pessoas começam a negar diagnósticos. Né? Uhum. E isso gera gera um mal terrível, porque Essa negação essa foi o que você falou sobre. No começo você negou essa coisa assim, não sou eu, não sou eu. Não, mas as pessoas imaginam hoje que uma É. pessoa como a Clara sai procurando caber no estereótipo de autista, entendeu? Sim, como a gente teve recentemente aquele caso de uma pessoa que disse que as pessoas estão procurando benefício. Que benefício, meu senhor? Se eu soubesse o dinheiro que eu gasto com remédio, Tem sido gente. uma Imagina, não tem tendência. benefício nenhum. Benefício Tem de- sido uma de chorar de tendência, dor. médicos, Existe especialmente isso. médicos assim antigos que a gente conhece, como a Uta Fries, o Dr. José Salomão, que deu entrevista no Roda Na Viva. Roda Viva, que foi ele que Fala falou exatamente, isso. Né? que a gente conhece há muitos anos, a gente conhece pessoalmente, teve em vários congressos junto, e nós somos de um tempo que o autismo era definido de forma categórica. Então, ou você é autista ou você não é. Tem 6 critérios, se você tiver os 6, você é autista. Se faltar um, você não é. Entendeu? E hoje a gente entende, não só Não o importa autismo... se você sofra com os 5, azar o Exato. seu. Problema seu. Eu não sabia que mas tinha, qual o nome do eu não que eu sabia tenho? que tinha medicamento. Não sei, só não é Pra mim era autismo. só terapia. Aí você ficava num limbo diagnóstico, entendeu? Sem saber o que você tinha, porque você não fechava em nada. Aí, na dúvida, vinha um Exatamente. psiquiatra, lhe enquadrava como depressivo, você tomava um determinado medicamento. Vinha outro e dizia, não, você deve ser bipolar. Aí você tomava outro tipo de medicamento. Exatamente. Aí o outro Deus. olhava e dizia tal coisa. Aí o que é que o DSM-5, de 2013 para cá, ele flexibilizou os critérios de tal maneira que eu acho que a psiquiatria escavou atrás de um transtorno e encontrou um tipo de gente, entende? Um tipo de sofrimento, um jeito da pessoa sair dos trilhos. Uhum. Né? E aí, quando essa pessoa sai dos trilhos, que normalmente com as demandas da adolescência ou da vida adulta, aí o sofrimento dela é muito parecido com o daquelas criancinhas que a Fátima mencionou, que o Kanner descreveu lá em 1943. Ela trava, e aí fica muito parecida, ela precisa de coisas muito semelhantes. Precisa de estruturação, precisa de rotina, precisa de antecipação do que vai acontecer para ela se reestruturar, se sentir no controle novamente. Caramba. Eu penso numa A pessoa maternidade autista, foi exatamente isso. as pessoas Foi. colocam bastante ênfase na história do desenvolvimento social no autismo. Mas eu penso que isso aí é uma coisa secundária. A dificuldade do autismo é antecipar a realidade da maneira precisa que o seu cérebro exige que seja antecipado. Porque todos nós, as pessoas dizem, autista gosta de repetição. Todos nós gostamos de repetição, nós precisamos de repetição. Né? Hoje é terça-feira. Semana passada teve um dia com o mesmo nome. Semana que vem tem outro dia com o mesmo nome. A gente precisa de repetição para se organizar. Né? Qualquer Nós, seres pessoa que humanos, tenha participado da criação de uma criança sabe a importância da rotina. e a vida, Sono, de tudo. a vida Né? é uma Alimentação. sequência é uma sequência de ciclos que se repetem até que ela não seja mais. Né? Sim. Então, o autismo ele tem é a mesma coisa, tem essa necessidade de repetição, essa necessidade de rotina. Só que eles precisam mais. Tem um artigo sobre isso que define bem, o título do artigo define bem o funcionamento autista. Ele fala assim, Precise Minds on an Uncertain World, que é mentes precisas no mundo incerto. O mundo é mesmo incerto. Se a gente pensar que no universo inteiro, lotado de bagunça, de caos, de entropia, de estrela explodindo em cima das outras, existe uma bolinha pequenininha, azul, onde os seres vivos trabalham exportando a entropia, né? Criando ordem interna durante um breve período de tempo em que a gente se dissipa dentro das eras geológicas, é muito pouquinho que a gente vive, né? Mas aquele período a gente está exportando a entropia. A confusão que tem dentro te joga para o universo. Né? Aqui a gente quer que faça sentido, é por isso que a gente busca também dentro das religiões, tem esse gancho, legal. a gente sai Tem esse buscando. ganchinho, né? É tudo conectado. Então, quando você chega no autismo, o que é que você tem? Você tem um jeito de olhar para a pessoa, não tem uma essência autista dentro da Clara.
tem um jeito de olhar para ela que faz o sofrimento dela ter sentido e dá para ela o que fazer a respeito. É só isso que é um diagnóstico. Um diagnóstico não procura identificar uma essência autista dentro de uma pessoa. Procura enquadrá-la de modo que eu tenho que fazer a respeito do meu sofrimento. Gente, vamos chamar o público. Vamos dar isso. Ó, o intervalinho Também, que não eu sai, já tava não. Pra ela emocionada concluir, viu? Não, é maravilhoso, tá emocionada. Ah, que coisa boa. Gente, é uma história muito linda. Mas, Fica aí, tem mais coisa, a doutora Fátima, o doutor vai falar, e a Clarinha também. Ciro Santos convida a volta social com esse assunto incrível. Eu tô louco pra perguntar também várias coisas. Fiquem aí. Quando foi a última vez que você se permitiu um momento com quem você mais gosta no seu lugar favorito? Na Noélia Doces e Salgados, cada pedaço transmite alegria e aconchego. Uma história de amor, tradição e sabor que passa de geração para geração. Nossos ingredientes são selecionados com cuidado, garantindo que cada produto traga o que você mais gosta. Tudo feito com amor e atenção. Sinta o aroma dos nossos salgados quentinhos e a doçura das nossas sobremesas feitas do jeito que você mais ama. Com inovação e carinho, trazemos o melhor. Os melhores momentos podem estar aqui. Há mais de 30 anos, fazendo sonhos acontecerem. Cuidando de cada momento com dedicação. Nossa missão é garantir a maior qualidade para você. Sempre compartilhando os melhores momentos e celebrando cada dia da sua vida. Noélia Doces e Salgados. Te esperamos aqui. Tô voltando, Ciro Santos tá voltando e eu cortei a doutora Fátima, cortei a Fátima, porque eu queria que ela falasse agora, que ela terminasse esse assunto sobre Preconceito. o preconceito. Vai lá enquanto você viu o bolinho pra vocês. Na verdade, né, o preconceito é uma coisa muito grande dentro da nossa sociedade. Né? E quando eu falo de preconceito, eu sempre me lembro do fascismo, do nazismo, porque assim, essa história de querer que as pessoas sejam iguais e que o que a maioria você chama de normal, né? Normal é até uma curva estatística, mas Ninguém é eu normal. gosto muito do que o Alexandre diz. Olha, gente autista eu conheço, gente normal eu nunca vi. Ou como diz o Caetano Veloso, muito sabiamente, de perto. Ninguém é normal. Você acha que alguém é normal? Todos nós temos as nossas diferenças. Eu prefiro as nossas... conviver com gente autista, porque pelo menos autistas eu conheço. conheço. Gente normal eu nunca vi. Eu nunca vi. Então, Mais gente, difícil. é importante a gente saber que essa história de querer que as pessoas sejam todos iguais e de você estar taxando as diferenças. Então, eu vejo agora com mulheres, então o pessoal é extremamente cruel, né? Fulana de tal tá gorda demais, fulana de tal é magra demais, fulana de tal... Então, assim, é o tempo todo você criando uma regra aí que você nunca cabe. Então, a vida já é muito curta, né? Como o Alexandre estava falando. E a gente tem que se sentir o tempo todo desconfortável dentro de nós mesmos. Né? Agora eu estou velha demais, ou antes eu Que sou negócio nova de velho? demais. Não, eu estou só dizendo como é que fica Como a essa história, sociedade como a sociedade vê as coloca na pessoas nossa o tempo cabeça, todo. né? Né? A gente introjeta. Então, eu vejo essa história do preconceito, não é só com o autismo. Com o autismo, como eles são, né? Assim, se a gente fosse definir o autismo, o Alexandre falou, e você também perguntou, aquela criança que é lá ensimesmada, Sim. como o nome autismo, ele foi colocado pela primeira vez, né? Foi se referindo a esse ensimesmamento, né, que era uma característica da esquizofrenia, as pessoas colocam muito como se o autista fosse a pessoa que vive no seu próprio mundo, e não é. Nós temos pessoas autistas que são extremamente desinibidas socialmente, né? Inclusive, às vezes, até demais. Tem crianças pequenas que chegam num determinado ambiente e saem falando com todo mundo, né, fazendo Sim. perguntas. Né? A minha filha caçula, Tereza, que é autista, que agora está com 20 anos, ela, desde muito jovem, fazia perguntas assim sobre sexualidade que você geralmente não faz para uma mãe. Entendeu? Mentira. Então, muitas vezes, o que caracteriza essa dificuldade que a gente chama de interação social, muitas vezes não é a timidez, entendeu?
é como se você não compreendesse as Inadequação. sutilezas das regras, das etiquetas sociais, aquelas coisas que não são ditas, que não estão escritas. Sim, sim. E que você Estão fora não- do contexto. que fora disso. Então, assim, como muitas vezes, nisso que a gente chama do autismo leve, o que a gente chama de autismo leve é apenas o autismo que não tem deficiência intelectual e não tem dificuldade da fala. Fora Ah, tá. isso, você pode ter todos os sofrimentos que uma vida humana Porque importa. então vamos comer o doce da Vamos Noélia, comer o essa doce torta da Noélia. de Que banana tá maravilhoso. cremosa, maravilhosa. Maravilhosa. Ó, sua fala foi Não vai incrível, se arrepender. mas eu quero falar com o doutor Alexandre agora. Tá Perfeito. certo. Doutor Alexandre, Eu queria só Peraí. fazer uma você quer um adendo. pedaço? Não, já comi o meu. Vou querer Fala depois. você. Gente, É isso é um só um- orgasmo é. gastronômico. É mesmo. Essa torta é a minha favorita, inclusive. Toda vida Meu no meu Deus aniversário, do como eu céu. gosto de previsibilidade. Eu também. Todo ano no meu aniversário eu compro essa torta, que é a minha favorita. Esse publi vai Não ser é publi, multiplicado gente. por 4. Não é publi, é Que é realmente excelente. espontâneo. Mas só para fazer um Hum. adendo que eu acho muito importante em relação a essa questão que você perguntou, né? Quem sofre mais preconceito, a criança ou o adulto? As pessoas, normalmente, elas conseguem identificar logo uma criança autista, Sim. né? Assim, teoricamente. Mas elas têm que pensar também que as crianças crescem. E aí? Parece que as pessoas não pensam assim, é óbvio, mas sabe aquele óbvio que precisa ser dito? Elas Que não não se pensam que lembram. essas crianças um dia vão ser adultos. E graças a muito esforço, muita terapia, esforço de mães, de pais, avós, de cuidadores primários, mas principalmente de mães, a gente sabe, né? De fisioterapeutas, de fono, de, enfim, professores, educadores pedagogos. Então, assim, tem toda uma rede, fora psicólogos e psiquiatras, que já estão aqui apresentados, né? A gente tem toda uma rede que faz com que essa pessoa, às vezes, consiga melhorar um pouco algumas dessas questões de interação social. Eu tenho, até hoje, muitas dificuldades, muitos desafios, embora, obviamente, não pareça. Me formei em comunicação social, olha só que ironia, mas justamente porque sempre tive muito essa necessidade de evoluir nesse ponto, né? E sempre foi para mim muito dissonante. Eu não conseguia entender por que eu me interessava tanto por isso, né? Quase um hiperfoco mesmo, assim, né? De me interessar e querer melhorar sobre esses pontos que, para mim, deixavam a desejar, que me causavam sofrimento, mas eram coisas que me causavam todo sofrimento. Eu não conseguia entender. Por que eu queria tanto entender aquilo, eu me esforçava tanto, ainda assim eu continuo falhando. Como eu continuo falhando? Gente, eu tô só sendo direta. Não, você tá sendo muito grossa. Não, não tô, gente, eu juro pra vocês. Eu tô Também falando, como- gente, é preto no branco, eu tô só falando uma coisa, eu só respondi. Não só isso, pelo amor de Deus. Doutor. E assim, sempre, nossa, não, você tá sendo muito grossa, você é muito reativa, você isso, você aquilo. E não parou, Não. tá? Não parou. Isso são feedbacks que eu recebo Constantemente. no mercado de trabalho. Isso é uma coisa que eu normalmente já converso. Eu ia falar sobre isso, mercado de trabalho com o doutor. Pronto, pode Eu passar. vou Depois passar a eu- bola para ele. Você continua. Depois Gente, eu esse programa aqui tinha que ter 4 horas no mínimo. Doutor, como é que é a questão do mercado de trabalho para o autista? Ainda é complicado? Eu queria só puxar uma palhinha no que ela Pode, falou. pode, na claro, história, bate-bola porque é eu esse. desemboco nisso. Porque quando ela falou nessa história dos garotos autistas que são mais facilmente identificáveis, eu lembrei de um estudo que saiu no final de 2025, identificando 4 tipos de autismo com início em diferentes idades. E esse tipo de autismo que a gente chama nível 1, hoje, é um que tem início na adolescência ou no começo da vida adulta, a manifestação explícita. A pessoa já tem o sofrimento desde cedo, desde sempre, mas ela, de alguma Segura. maneira, ela consegue passar uma imagem de normalidade. Porque se a gente parar para pensar, houve uma época que eu pensava, eu tinha 4 ou 5 pacientes que se comunicavam de uma maneira muito curiosa. Eles se comunicavam através de uma estratégia que eu chamava de aproximação metafórica. Como assim? Eles diziam quase, é como se fosse um profeta falando através de alegorias. Eles diziam quase o que eles queriam dizer, mas passava perto. E eu comecei a escrever um artigo sobre o assunto, mas na medida que eu fui estudando, eu fui percebendo. Para você adivinhar. Para você adivinhar, porque eles eram imprecisos na comunicação. Por exemplo, um dos pacientes se locomovendo para o nosso encontro de grupo, né, de bicicleta. Aí passa um camarada e diz, fulano. Aí ele diz assim, rapaz, agora,
nem eu nem você mandamos nessa situação aqui. É o relógio que manda. Essa foi a forma dele dizer para o cara que ele não podia parar para falar com ele porque ele estava atrasado. Olha. Mas você tem que pensar um pouco, parece um poema. Né? É. Nessa situação, nem eu nem você mandamos, quem manda é o relógio. Então, eu tinha algumas pessoas autistas que tinham esse tipo de comunicação e eu pensei, poxa, será que alguém já descobriu isso? Será que Tão alguém lindo, mas ao mesmo tempo tão não funcional. É, porque as pessoas, isso leva a mal entendidos que, meu amigo, Sim. não... E o capitalismo não espera o nosso tempo, né? Pois, nem o capitalismo e nem, por exemplo, o parceiro ocasional, que você está conversando e ele tem uma expectativa e você não Aí cabe naquela outro expectativa. problema Você fala, você está grave. pensando outra coisa aqui na sua cabeça e você fala e o outro entende como uma resposta ao que ele acabou de dizer Sim. e era só uma sequência do seu pensamento. Então, mas esse tipo de autismo, eu desisti de estudar isso quando eu comecei a estudar linguística para fazer a comparação e categorizar bem o que eu estava estudando e descobri que todos nós nos comunicamos dessa maneira. A gente usa palavras que elas têm um significado em comum, mas frequentemente tem ligeiras nuances de significado diferente. Então, por exemplo, o que eu digo que é depressão, e que eu já tive essa experiência também, que nem você, para você vai ser diferente, é ligeiramente diferente. Mas isso acontece com tudo. Se eu disser que essa cadeira é verde, é um verde diferente do verde que você vê. Sim. Só que nós acordamos que existem os limites do verde. Mas uma pessoa daltônica não vai enxergar esse verde. Sim. Ela vai enxergar uma cor que é indistinguível de uma outra cor escura. Então, essas coisas fazem a gente perceber uma realidade que é um pouco desconfortável para todos nós. É que a gente não lida com a realidade objetiva. A gente lida com as categorias que a gente cria para nomear essa realidade. A realidade objetiva a gente não alcança. Quem disse isso primeiro foi o Kant, lá no século XVIII. Sim. E a moderna neurociência do processamento preditivo, ela parte exatamente desse pressuposto, que a gente lida com categorias históricas existindo, acontecendo em nós. Então, o que a gente chama de autismo hoje já teve outras designações no passado. É um jeito de ser gente. Existiam, por exemplo, entre povos indígenas da América do Norte, o conceito de que uma pessoa, com culturas xamânicas, o conceito de que uma pessoa, ela tinha certas pessoas nasciam com liberdades em relação aos tabus da tribo, porque aquela pessoa vinha para mudar estes tabus. Sim. Era uma pessoa que, às vezes, encarnava na mesma tribo em períodos sucessivos e ela era ser considerada a mesma entidade que vinha de novo. E eram pessoas, quando você ia descrever, eram pessoas off, que não pertenciam, não se sentiam pertencendo ao mundo. Entendeu? E eram parecidos, muito parecidos com como os autistas se descrevem hoje. Esses autistas nível 1. Né? E muitos deles se encontram na espiritualidade antes de se encontrar no sofrimento do diagnóstico. Porque quando você vai procurar um médico ou um psicólogo, não é porque você quer se ver no espelho, não é uma busca de autoconhecimento. Nem Como pra dizer quando- Egocêntrica, e nem pra né? dizer assim, Ai, como quero quando que a você pessoa vai- diga Narciso. Ai, como eu sou linda, É. maravilhosa, Ou incrível. é A gente porque eu vai tenho um porque tem alguma psicólogo. coisa errada. Ou então assim, olha, eu tô tentando saber se eu sou de Gêmeos ou de Touro. Tu sabe, Aí, quer saber se eu sou astróloga, de vamos lá. TDAH ou autismo. Não, você vai porque você está sofrendo. Você vai porque o jeito que as pessoas estavam enquadrando seu sofrimento, a medicação que você tomou, a terapia que você fez, não estava mitigando seu sofrimento da maneira adequada. E quando você começou, muitas pessoas têm um hiperfoco no autismo antes de procurar o psicólogo. Então elas vêm, elas já viram vídeo, elas já leram livros, elas já mapearam a situação, elas pensam, cara, eu preciso só de confirmação disso, porque parece caber. E por que Sim. cabe? Porque é como se fosse uma ideia bem abrangente que explica quase todas as vezes que você sofreu de um jeito que nenhuma outra palavra explica. Uma vez que você enxerga isso acontecendo, as coisas caindo nos seus lugares e fazendo sentido, é muito difícil enxergar o mundo sem isso de novo. É por isso que eu não entendo quando entra um profissional desses, famoso, como o Dr. Salomão, né, ou como a doutora Uta Frith, né, a britânica, que chega e diz, eu não acho mais que o autismo é um espectro. Sendo que a gente vê um estudo como esse em 2025, a gente entende que essas pessoas estão com os olhos fincados na nuca, olhando para o passado, quando o autismo era uma coisa de sim ou não, e quem mandava era ele, que era o psiquiatra, Sim. né, a pessoa que tinha o poder. Né? E agora, um psiquiatra, um psicólogo, é um assessor. Ele estende a sua busca, entendeu? Ele está ali para servir.
Falar em servir, a gente vai falar também sobre a questão do mercado de trabalho, né? Isso. Eu posso Mas, peraí, fazer um só no- adendo? Pronto. Não, no próximo bloco, eu vou deixar você fazer um próximo adendo. bloco, ok, E no ok. próximo bloco. Gente, porque o assunto... Eu não posso ficar intervindo dentro deles, porque é tão bom ouvir, é tão bom vocês em casa ouvirem, mas no próximo bloco a gente vai falar mais, tá certo? E no próximo bloco tem uma brincadeirinha. Enquanto isso, vamos comer doces de Noélia, Vou salgados. parar agora. Gente, fica aí. Ciro Santos convida a voltar já com esse assunto que, de repente, você pode ter em casa e não está observando, não é não, gente? Vamos observar? Ciro Santos convida a volta já. Há mais de 16 anos, a Levi Ambientações transforma ambientes com qualidade, estilo e fabricação própria. Aqui, cada detalhe é pensado para oferecer sofás, mesas e cadeiras que unem design, conforto e durabilidade. Com 2 lojas em Fortaleza, na Parangaba e na Washington Soares. A Levi é referência para quem busca mobiliário com personalidade e acabamento impecável. Levi Ambientações, da fábrica para sua casa, sempre com muita qualidade e excelência em cada peça. Estamos voltando com o programa Ciro Santos Convida nesse terceiro e, infelizmente, último bloco, porque esse assunto, né, maravilhoso, mas a gente vai tentar falar bastante coisa nesse pouquinho tempo que tem aqui e vamos continuar falando sobre mercado de trabalho. Isso. É super importante. Ei, vamos falar sobre mercado de trabalho, mas no final eu vou querer falar sobre uma pessoa que quer falar. Vai! Mercado de trabalho, importantíssimo. É super importante a gente comentar sobre isso por dois pontos, né? Sim. Por vários, na verdade, mas tem 2 que eu considero que são mais relevantes aqui. Um é a questão da independência. Eu convivo com várias mães, não só esta aqui, né? Várias mães de pessoas com autismo e um dos grandes sofrimentos é justamente a questão da independência. Muitas delas se perguntam, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai dar esse suporte, né? Quem vai poder... como é que ele vai se virar sozinho, né? E aí, quando a gente olha para quem é nível 1 de suporte, a gente pensa, essa pessoa aí tá resolvida. Esse problema essa pessoa não vai ter. Mas tem sim, né? E, inclusive, algo que me fez perceber isso de uma maneira... o famoso... como é que a gente fala? Que não é... Nem toda experiência é individual, né? Não, Algo que me fez perceber isso de uma maneira muito forte foi justamente o grupo terapêutico gratuito para adultos neurodivergentes que tem na Casa da Esperança, né? Então, logo depois do diagnóstico, depois daquele processo ali daquela semana de luto e tudo, e eu fui lá, arregacei as mangas e falei, quero participar do grupo, quero ouvir. E aí as fichas só foram caindo cada vez mais de que realmente minha galera mesmo, gente. Nada é individual, tudo é coletivo. E a gente vê ainda, que eu não estou mais participando do grupo ativamente, mas o Alexandre e Fátima ainda promovem esse grupo, né? Então, eu via pessoas brilhantes, inteligentíssimas, potentes, capacitadas, que não conseguiam se manter 2 meses, 3 meses, 4 meses no emprego, por causa de todas as questões que a doutora Fátima trouxe também, às vezes essa questão sensorial. Sim. Então, é uma pessoa que às vezes ela não tem uma adequação do espaço para aquela necessidade sensorial, então a pessoa acaba não conseguindo entregar a sua performance da melhor forma, acaba encontrando obstáculos para fazer home office. Eu, por exemplo, estou num lugar aqui, eu já conversei sobre isso desde o começo, então sou muito acolhida em relação a isso, né? Tenho esse privilégio, essa sorte. Tenho os meus dias de home office, então, assim, sempre que tem um evento, no dia seguinte, eles já sabem, é batata, não existe bateria social, eu vou ficar na minha caverna. É mesmo? Meu filho vai para a escola e eu passo o dia na minha caverna trabalhando no meu computadorzinho. Porque eu realmente não consigo. E não é uma questão, assim, de, estou cansada. A gente não é cansaço. Imagina a pior ressaca da sua vida. Imagina, assim, que veio um dementador, para quem assistiu Harry Potter, veio o dementador e sugou a sua alma. A sensação é essa, é de não ter energia nenhuma, eu preciso apenas dormir. Então, é óbvio que isso, dentro de uma estrutura capitalista, não é considerado funcional. E às vezes, quer dizer, a maioria das vezes, você sabe disso, a gente tem que respeitar nossa mente, nosso corpo, né? Exatamente. Então, assim, é muito difícil você encontrar dentro do mercado de trabalho
espaços que realmente acolham tanto a necessidade sensorial, de fazer as adequações, essa necessidade, às vezes, social também, e essas pequenas nuances, né, como eu falei no bloco anterior, assim, de que às vezes, gente, eu tô só sendo direta. Aí a pessoa... Hoje em dia, no meu trabalho atual, o pessoal já sabe assim, mulher. Aí já assim, aí eu, ai, desculpa, gente. Não, eu já sei, mas Porque é só. você é natural. É porque eles já sabem isso. Então, assim, ei, mulher, precisava me dar Esse baile. esse baile. Aí eu, mulher, desculpa, foi só quis. Não, mulher, eu já sei, mas assim, só pra te dar o toque. Então, ai, obrigada, amiga. Agora vem cá, Clarinha. Eu vou falar com o doutor também, mas eu quero perguntar. E na maternidade, como é que foi isso? Então, a maternidade foi o maior gatilho da minha vida para tudo, todas as melhores coisas e as piores também, né? Em qual sentido? No sentido de que, primeiro, sempre foi o meu maior sonho desde criança, né? É engraçado que assim, eu não sonhava em casar, essa coisa, eu acho que ter um filho. eu sonhava em ter filho, eu sonhava em ser mãe, né? Eu acho que eu venho de uma família tão matriarcal, de mulheres tão maravilhosas, poderosas, independentes, que, ao contrário das minhas coleguinhas que ficavam com a Barbie noiva, eu tava pensando, eu queria ser a Carmen Sandiego, entendeu? Eu queria estar ao redor do mundo, viajando, vendo obras de arte, e queria ter vários filhos. Eu queria ter 8 filhos quando eu era criança. Não, você Tá quase, Sem condições, sem tá condições. quase a tia, que Quase eu a tenho tia, 6. tem 6. Quem sabe, ainda tem alguns anos para chegar lá. E aí, hoje em dia eu fico, gente, sem condições. Jamais teria estrutura. Mas ele é o meu maior sonho realizado, isso não tem dúvida nenhuma, assim, eu sou muito feliz de ser mãe dessa criaturinha, porque ele é um cara muito legal. Ele é lindo, que tá aqui no maravilhoso. estúdio com a gente, bem quietinho, um príncipe. Conforme regras previamente acordadas. Nossa, muito, foi o caminho todo conversando e tal, mas ele é um menino muito massa, né? Eu tenho muito orgulho de ser mãe dele, mas foi muito difícil. Primeiro que ele nasceu na pandemia. Por si só, ele vai fazer 6 anos agora em junho, né? Então, primeira semana ele passou na internada, a primeira semana inteira de vida dele, né? Ele foi ressuscitado quando nasceu, né? Passou a primeira semana na UTI, então tiveram todas essas questões, esses desafios, que poderia ser com qualquer mãe, Sim. né? Infelizmente, graças a Deus, ele saiu sem nenhuma sequela, e era uma lista enorme que ele poderia ter de sequelas, ele não tem nenhuma. Mas, à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia percebendo coisas sobre mim que hoje eu percebo que sempre existiram, mas eu só comecei a perceber depois desse rapazinho na minha vida. Então, foi ruim, famoso sim, é ruim, mas é bom? Foi ruim, mas foi maravilhoso, porque eu não percebia a minha necessidade de rotina. E eu tenho uma dificuldade imensa de criar a rotina. É assim, eu preciso da rotina, mas eu não sei o que é que eu faço. Eu fico, pelo amor de Deus. Como é que eu vou fazer isso? Na organização? Desesperada. Não, eu fico... O clássico que as pessoas imaginam é como eu fico quando eu não tenho uma rotina, eu não sei o que fazer. Então, assim, hoje eu sou Isso tem nome, louca chama das... síndrome de executiva, faz parte do autismo, do TDAH. Faz parte do autismo? É do autismo e do TDAH. Eu sou a Fica louca na das planilhas. confluência das duas Então, coisas. assim, é ótimo para o trabalho isso. Sim. Por exemplo, a gente falou das dificuldades, mas tem outras coisas maravilhosas também. Você Adoro ama fazer estudar, leio super rápido, tenho memória fotográfica. Então, tem várias coisas que são boas e que compensam também, assim, de certa Superpoderes, forma, né? Os superpoderes. E aí eu fiz uma pós-graduação, Não, eu eu fiquei senti assim, passando quando quando eu você estava grávida. Leu a Eu fiz Bíblia em eu 2 lia dias? tudo. Era bem isso. Assim, a minha mãe também, ela ficava passada. Meu Deus do céu. E aí eu fiz quase uma pós, assim, quando estava grávida, lia muito, lia tudo, via todos os canais do YouTube. Então, assim, estava me sentindo, gente, a teoria tá aqui, eu vou tirar de letra. Bebê não tem isso, gente. Ele chora de cólica, ele chora de sono, ele chora de fome, ele chora por conta da alteração sensorial, porque você quebrou a rotina. Então, eu não sabia como fazer uma rotina, por mais que tivesse a enciclopédia britânica aqui dentro, da época da enciclopédia, entreguei minha idade. Da Barça. Da Barça. Barça. Eu com a enciclopédia aqui dentro, o Wikipédia, pronto, para ser o Gemini, para ser atual. Mais moderna. Eu com tudo isso aqui dentro, mas eu não sabia aplicar, e eu ficava desesperada. E aí, por mais, assim, a minha mãe me dá um suporte imenso, né? Ave Maria, assim, ela é realmente uma segunda mãe para ele.
Mas tem a questão do choque geracional também, né? Então, coisas que eu já queria fazer de um jeito diferente. E ela, não, minha filha, tem que ser assim. Mas tem que ser mesmo? Porque pode ser até melhor para ele, mas para mim não tá sendo. E aí? Não tem como encontrar um jeito que fica bom para todo mundo? E aí eu comecei a perceber também a necessidade de rotina para mim. E como isso é importante para mim. E aí fui atrás de TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, que ela ajuda bastante. Aí a psiquiatra e o psicólogo podem falar muito melhor do que eu, claro, né? Ela ajuda nessa questão de você ter mudanças práticas, né, de você aplicar e não só de ficar, que também é muito importante, ter um respeito imenso pela psicanálise, né, de você aprofundar no trauma, tá, muito importante. Mas tem hora que a gente só precisa arregaçar as mangas e resolver. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais sofrer. Usar um algoritmo. Eu preciso resolver. Uma coisa que me ajudou muito, gente, inteligência artificial. Porque eu tenho muita dificuldade executiva. Eu tenho todo esse conhecimento aqui. Mas eu não ficava, sabe... Às vezes eu ficava... Não é que eu não saiba. Eu sei, mas eu faço de um jeito que demora, às vezes. E o contrário também. Tem coisas que eu faço em 5 segundos que as pessoas ficam... Tipo assim, uma estrutura de um planejamento, planejamento de 40 páginas, eu faço assim em 1 hora e a pessoa fica sem hora, porque eu já tinha tudo aquilo na minha cabeça, fiz toda a estrutura. Agora, coisas simples, básicas, rápidas, eu não consigo pensar. Uma lista de supermercado, me pergunte, tô aqui no supermercado, quer que eu compre uma coisa pra você? Eu não sei. Qual é aquele iogurte que tu gosta? Eu não sei, me dá branco. Aí você te pergunta... Eu não lembro a marca do iogurte que eu tomo todo dia. Você pergunta quanto é 9,45 dividido por 2. Vai dizer, não, pelo amor de Deus, gente, eu tô em descalculia, risos. Isso aí eu não vou nem falar. Descalculismo é ótimo, eu adorei. Mas em compensação, tem uma série de coisas, né? Mas aí a maternidade trouxe essa oportunidade de aprendizado com ele, né? Fora toda a questão de você estar com a criança, ver a vida pelos olhos de uma criança é muito maravilhoso, assim. E isso... E ele me traz também... Ai, meu Deus, vou chorar. Ele me traz muito também essa valorização. Tem características minhas que eu sempre achei que eram ruins. E através dele eu vejo como isso é bom, sabe? Eu estava brincando com você antes, que esses dias eu falei alguma coisa sobre... eu nem lembro o que era que eu estava falando, mas fulano é um comediante, né? E aí ele me perguntou, mas o que é comediante, mamãe? Filho, comediante é uma pessoa que vê a vida de uma maneira muito interessante e conta histórias divertidas, engraçadas, faz as pessoas rirem. Aí ele olhou assim, então você é comediante. Coisa boa. Eu achei tão lindo, eu achei bonito, tão poético, tão profundo, tão assim, uma leitura muito precisa da minha alma, porque eu sou essa pessoa que faz piada o tempo todo mesmo, né? É uma pessoa leve. Né, meu amor? A cara dele, fofo. Ele é demais. Fofo. E esse jeito criança que eu tenho até hoje, né? Que muitas vezes eu ficava assim, nossa, gente, eu sou tão inadequada, eu faço piada o tempo todo, eu faço piada às vezes em reunião, eu sou muito desajustada socialmente. Gente, eu sou assim também, às vezes eu falo coisas que não deveria falar na frente dos outros, e assim. E aí, aí vem essa pessoinha... Vê essa pessoinha e me fala um negócio desse, aí eu fico, cara, quer saber? Eu choro à toa também. Mas, antes de terminar, deixa eu falar uma coisa, perguntar para o doutor aqui. Vamos falar sobre um pouquinho, um assunto que saiu rapidinho, a gente tem pouco tempo, vamos falar sobre... Pode chorar, só não tem papel aqui. O Elon Musk, que foi a novidade agora, quer dizer, novidade, já há um tempo saiu, né? Dizendo que ele tinha um tipo de autismo. Ele coloca como síndrome de Asperger, né? Que nem é mais um diagnóstico. Nem se fala mais. Saiu no DSM-4 para o DSM-5, primeiro por causa da diferença entre diagnóstico categorial e dimensional, que a gente mencionou há pouco, né? Em vez de ser considerado uma coisa que é ou não é, a gente diz o quanto é, o quão autista é, né? Em vez de dizer se é ou não é. Então, deixa de ser categorial e vira um espectro, que é mais dimensional. E também porque o Asperger, estudos históricos demonstraram a vinculação dele com o partido nazista. Não que ele fosse filiado ao partido nazista, mas ele foi presidente do hospital numa época em que os nazistas estavam no poder. Existem vários encaminhamentos dele, assinado por ele, de crianças para Spiegelgrund, que era o hospital de extermínio de pessoas com deficiência mental, ou mesmo pessoas autistas de alto funcionamento, de altas habilidades, só que meninas e mulheres, que ele considerava aquelas pessoas simplesmente inconvenientes porque elas eram tão inteligentes quanto os homens. Ou mais. Eu teria rodado, com certeza. Pois é. Mas assim, o Elon Musk, ele declarou há algum tempo que tinha síndrome de Asperger, que era autista,
E ele é uma pessoa que, se você estuda um pouquinho o que ele faz, né, você entende o quão deplorável ele é, né? Ele é uma pessoa deplorável. E, para mim, ele é o símbolo vivo de que uma pessoa autista também pode ser mau caráter. Também pode ser nazista, por exemplo. Né? Porque ele fez aquele sinal nazista lá no... que eu não vou repetir aqui, E aí na depois posse do pediu Trump. desculpa, mas por favor, Ah, né? por Óbvio favor. que ele sabia o que ele Logo estava depois, na fazendo. mesma semana, ele falou para aquele partido lá da Alemanha, né? Exatamente. Um partido que está sob suspeição lá, porque é um partido ligado com grupos neonazistas, e falou que a Alemanha não tinha nada do que se arrepender. No contexto, você vê isso como apito de cachorro. Então, eu acho que é um argumento importante para a ideia das pessoas de que os autistas são pessoas sempre bobinhas, sabe? Pessoas ingênuas. Ele não Às tem vezes nada uma disso. pessoa autista pode Ele não não ser tem. ingênua e pode ter a pior das intenções, como é o caso. E se tornar um Desses milionário. agora bilionário. só um E pegando momento. esse gancho. Isso aí ele teve uma ajudinha Agora muito vamos boa lá. das Agora minas de barraca do diamante. Flamengo, bora Ele falar. teve uma ajuda muito boa das minas de diamante do pai dele, né? E o avô dele Exatamente. era uma pessoa nazista mesmo conhecida. Sim. Uma cultura familiar que hoje ele está só reproduzindo. Eu queria dizer assim, que nesses 32 anos, né, na verdade, eu já tenho mais de 40 anos com autismo devido aos meus filhos, mas de Casa da Esperança, a gente vai fazer 33, né, esse ano. Nesses 33 anos, conhecendo pessoas autistas dos mais diversos níveis, de todo o espectro, eu não me lembro, em nenhum momento, você me corrige se eu estiver errado, eu nunca vi um autista mal, uma má pessoa, entendeu? Eu já vi pessoas autistas com deficiência intelectual, já vi pessoas com autismo que são muito diretas, que às vezes são tidas como grosseiras, porque muitas vezes elas chegam e dizem as coisas na cara da pessoa, né? Assim, então, que podem ser consideradas inadequadas, isso é extremamente comum, né? De serem taxadas de grosseira e dizer, mas eu não tive a intenção de ofender. Já vi muito isso. Mas, realmente, eu sempre digo, e você às vezes me diz isso também, eu tenho a sensação de que eu vivo entre as melhores pessoas do mundo. Eu concordo Porque com essa outra ideia. coisa- Então, o que eu quero dizer é, realmente, para quem estiver trabalhando, pessoas autistas, se tiverem as condições adequadas, elas podem contribuir muito Muito. no seu Com trabalho. certeza. Agora, precisa de silêncio, precisa de um local mais acolhedor, precisa de respeito realmente a essa sensorialidade. Né? Empatia. E nisso fica difícil, porque muitas vezes um descontrole vocal, às vezes você é demitido por aquilo. Numa entrevista de trabalho, você diz a verdade. E Não aí? não pergunte para um autista, eu estou feia, eu estou gorda, porque ele vai Ele dizer. vai falar. Eu vou contar aqui um pequeno exemplo. Eles cometem muito o que eles chamam de sincericídio. Eu atendi uma criança de 11 anos, um gênio. Entendi tudo de economia, de empreendedorismo, Meu mercado de Deus. trabalho. A mãe que chegou para mim disse, doutora, só a senhora vendo. Eu acabei de passar na casa de uma amiga que estava montando um instituto de beleza. Não só de cabelo e unha, mas também essas coisas faciais, né, e Uhum. tal. Estéticas. Estética. Aí o menino chegou, entrou e disse, o seu empreendimento é belíssimo, porque as mulheres, em qualquer crise, elas não param de se embelezar. E o local aqui está muito adequado, a disposição dos móveis, deu uma aula. 11 anos de idade. 11 anos. A mulher ficou babando, né? E o menino, olha, isso aqui está tudo assim, isso vai ser um sucesso. Aí disse que depois de 1 hora, tecendo os maiores elogios sobre as possibilidades econômicas daquele novo empreendimento, o menino foi saindo e disse, a propósito, eu tenho uma curiosidade, quem a senhora vai escolher para gerenciar o seu empreendimento? Ela disse, eu mesma. Então está fadado ao fracasso. Porque é um Meu Deus do empreendimento céu, não de acredito. estética e vamos convir, a senhora é muito feia. Ah! Então, então, autistas podem sim cometer esse tipo de Tô gafes, arrepiado né? com você. E isso é comum, né? Eu teria muitas histórias para contar aqui sobre Muitas. isso. Mas assim, essa história tem uma coisa que você me perguntou, eu não consegui responder, e Clara falou muito bem sobre isso, mas é porque eu trabalho muitas vezes como meio de campo entre o meu paciente e o lugar de trabalho dele. Uhum. Escrevendo laudo, escrevendo solicitação de adaptação razoável no trabalho, entendeu? Frequentemente associado a ambiente físico, iluminação, mas também Sim. atitudinal. Por exemplo, a pessoa precisar fazer as coisas mais sozinho do que em equipe, né? Porque muitas vezes tem dificuldade de coordenar com a equipe. Ou a pessoa ser avaliado de uma maneira de acordo com o desempenho dela e não com o desempenho social dela. Sim. Porque muitas vezes se confunde isso. A pessoa, porque faz um bom networking, conhece todo mundo, tem aquela reputação e é bem avaliado no trabalho.
Você tem uma pessoa que faz o seu trabalho muito bem, aí vai para casa e não fala com ninguém. E essa pessoa ela é subavaliada no trabalho. Frequentemente essa pessoa é estigmatizada e perseguida no ambiente de trabalho. E essa mesma empresa, ela tem isenção de impostos porque contrata uma pessoa com deficiência, como é o caso da legislação brasileira para pessoas autistas. Então, a pessoa dá um benefício para a empresa, que é o desconto nos impostos, Sim. mas na hora de ter a adaptação razoável, que faz Tem a parte do questão mesmo conjunto, tokenismo também, faz né? parte da mesma legislação, aquela empresa não consegue fazer isso por uma questão cultural e atitudinal. Você olha para uma pessoa autista e você começa a moralizar aquela neurodiversidade dela. Né? Mas a história do Elon Musk dava um outro programa inteiro. Gente, olha, esse programa aqui realmente está incrível. E a gente está terminando, né? Porque, gente, passou 1 hora. E a gente tem muita coisa para falar. Gente, muito obrigado por vocês estarem junto conosco há quase 5 anos. Gente, Clara, obrigado. Alexandre, Obrigado, Fátima, Obrigada, não vai foi ter aí. imenso. Mas eu vou Grande ter aí. prazer. 5 anos, viu? Programa de 5 anos, eu vou ter aí, porque É uma você grande merece alegria. um grande beijo, um grande abraço. Obrigado, aprendi tanto nesse programa, gente, que eu quero mais, assim, conversar mais sobre isso em particular, que eu tô achando que eu posso ser que tenha alguma... Né, assim. Gente, muito obrigado a todos vocês, obrigado de coração, foi de muita importância para o pessoal que está em casa, para mim e para todos da nossa equipe, ouvir um pouquinho para vocês, vocês são fantásticos, viu? Parabéns pelo seu filho também, que é um fofo, um lindo, tá ali quietinho, viu? E pelas histórias que você contou, tá bom? Obrigada. Gente. Mais acolhimento, menos julgamento. Mais acolhimento e menos julgamento. Um beijo para vocês em casa. Até a próxima semana, até o próximo sábado, às 21 horas. Eu aguardo vocês aqui na TVC. Beijo! Programa Ciro Santos Convida. Quando foi a última vez que você se permitiu um momento com quem você mais gosta no seu lugar favorito? Na Noélia Doces e Salgados, cada pedaço transmite alegria e aconchego. Uma história de amor, tradição e sabor que passa de geração para geração. Nossos ingredientes são selecionados com cuidado, garantindo que cada produto traga o que você mais gosta. Tudo feito com amor e atenção. Sinta o aroma dos nossos salgados quentinhos e a doçura das nossas sobremesas feitas do jeito que você mais ama. Com inovação e carinho, trazemos o melhor. Os melhores momentos podem estar aqui. Há mais de 30 anos, fazendo sonhos acontecerem, cuidando de cada momento com dedicação. Nossa missão é garantir a maior qualidade para você, sempre compartilhando os melhores momentos e celebrando cada dia da sua vida. Noélia Doces e Salgados. Te esperamos aqui.